Oi, oi, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Uma honra receber vocês aqui hoje. Uma honra estar aqui com a Fortus, que é uma parceira da Assosíndicos. Boa noite, Ivanir, boa noite, Kleber. Obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Boa noite. Boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Boa Nara. noite a todos. Oi, Cláudio, tudo bom? É. Denise, Arthur, Diogo, Viviane, tudo bem? Boa noite. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Nara, eu sou a atual presidente da Assosíndicos do Rio Grande do Sul. A Assosíndicos é a Associação de Síndicos e Subsíndicos do Estado do Rio Grande do Sul. Ela foi fundada em setembro de 2016. Esse ano nós estamos completando 5 anos de existência. Estamos com uma nova gestão desde dezembro de 2020. E o nosso intuito é continuar as conquistas realizadas pela gestão anterior. Tivemos um grande evento ano passado, mesmo com a pandemia, foi um evento show, né? Foi a retomada dos negócios aqui no Rio Grande do Sul, onde ocorreu o primeiro Congresso Gaúcho de Síndicos do Estado do Rio Grande do Sul, que foi uma parceria da Assosíndicos com a Sindiespo. A Fortus participou, né? Fizeram uma palestra no painel dos síndicos. Então, por isso também estamos em parcerias com eles para trazer sempre qualidade, qualificação para os síndicos. Hoje de noite, o que vai acontecer? O Evanir vai falar a parte dos benefícios da auditoria preventiva, nós vamos começar com ele, e depois o Kleber vai nos trazer as operações de créditos que a Fortus tem a oferecer para a área condominial. E no final, se durante isso vocês quiserem ir colocando as perguntas, no final a gente abre o espaço para responder as perguntas que houverem, tá? Evanir, se quiser começar, fica à vontade. Boa noite a todos, boa noite, Nara, é um prazer aqui para nós da Fortus, e eu aqui falo hoje em nome da Fortus Audit. Eu quero dar aí as boas-vindas a todos, Denise, Cláudio, Viviane, Diogo, todos que estão aqui conosco, nos acompanhando, e quem estiver assistindo, então, esta gravação também, não é? Então, muito obrigado aí pelo prestígio. Então, nós preparamos aqui uma apresentação de 15, 20 minutos para trazer aqui os principais itens, não é, que nós consideramos importantes num processo de auditoria de contas de condomínios, não é? Que é um tema que nós temos visto muito recorrente nos dias atuais, em especial em momentos de pandemia, como estamos vivendo, em que nós temos... eu sou conselheiro do meu condomínio, Nara, e demais, então eu participo aí efetivamente, não é? Junto lá com o Cléderson, nosso síndico, aí analisando as contas, mas nós estamos tendo uma grande dificuldade realmente de reunir tanto o conselho, sem falar na dificuldade das assembleias, não é, muitas vezes previstas, e que nós estamos com dificuldades, porque grande parte dos moradores do nosso condomínio, assim como muitos, são pessoas que estão se prevenindo naturalmente, algumas têm dificuldade com as tecnologias para participar, muitas vezes, de uma assembleia virtual. Então, neste contexto, a auditoria de condomínios, ela se encaixa perfeitamente, porque nós estaremos, não é, trabalhando em prol de todo o condomínio, e aí validando as contas aí do síndico, né, da sindicância, também validando as prestações de contas da administradora, e tudo isso em prol aí do condomínio. Então, eu peço licença para vocês, eu vou compartilhar uma apresentação
que nós estamos trazendo aqui, então, para esta noite, falando um pouquinho aí sobre a auditoria de condomínios, que é uma das especialidades de serviços prestados pela Fortus Audit, né? Então, eu trouxe aqui uma apresentação onde a gente vai destacar aqui os principais pontos de revisão aí na nossa auditoria, em especial os benefícios que a auditoria de condomínio oferece, né? Então, a Fortus Audit é uma empresa aí do Grupo Fortus, que eu sou Evanir, eu sou de formação, entre outras, sou contador, né? E sou diretor operacional aqui da Fortus Group e diretor da Fortus Auditoria. Então, a Fortus Audit é uma empresa do Grupo Fortus, a gente está aí atuando há mais de 5 anos no mercado, já realizamos diversas auditorias de condomínios, tendo já apresentado ótimos resultados, tanto que hoje nós estamos sendo bastante demandados, felizmente, não é? Para fazermos este trabalho de auditoria. Uma das características da Fortus Auditoria é o trabalho de uma auditoria mensal, uma auditoria que nós chamamos de auditoria preventiva ou auditoria de manutenção, em que nós, após recebermos a pasta com a prestação de contas da administradora ou do condomínio propriamente dito, vamos fazer aquela análise para entrega, então, para o síndico. Então, é um trabalho lado a lado com o síndico para validar, naturalmente, mantendo toda a autonomia, não é, do auditor, como é prerrogativa da nossa profissão, de forma autônoma, mas indicando pontos de melhoria. Então, o que é auditar? Então, auditar é o ato de revisar registros históricos de um determinado período, né? Bem como analisar transações financeiras e contábeis de uma entidade, emitindo uma opinião técnica qualificada sobre determinado assunto. Então, o que a auditoria faz é revisar esses registros históricos, né? Quem é o auditor legalmente é o contador, com desejável registro ativo no Cadastro Nacional de Auditores Independentes, né? Então, vamos lá, o porquê, né? Deixa eu só organizar aqui a minha tela. Por que contratar uma auditoria? Então, nós trazemos aqui uma série de itens que nós destacamos. Para ter maior segurança e grau de confiabilidade dos registros efetuados em nome do condomínio. Para revisar possíveis atos em desconformidade com aspectos legais. Dirimir eventuais conflitos, né? Quem não tem conflito, muito comum nos condomínios, então a auditoria pode intervir e emitir um parecer, um relatório de auditoria neste momento. Prevenir e evitar erros, prevenir erros e evitar atritos futuros, não é? Através desta revisão aí, dessa documentação histórica. Constatar possíveis atos ilegais, infelizmente acontece, ou desconformidade com o estatuto e normas de controles internos do condomínio. Revisões da auditoria. Então, o que a auditoria faz? A revisão, né? Então, para obter maior segurança e grau de confiabilidade, né, como nós conversamos aqui anteriormente, e o auditor vai revisar. Então, ele vai revisar previsão orçamentária, só dar uma reduzida aqui. Previsão orçamentária, vai verificar a existência de previsão orçamentária com as suas devidas realizações, que é uma ferramenta muito importante na área e demais, que nós consideramos que é a realização de uma previsão orçamentária. Prever os gastos, receitas, investimentos para um determinado período. Então, se há uma previsão orçamentária, o auditor vai verificar se aquela previsão ela está sendo realizada. Também vai verificar os fundos definidos em convenção em assembleia, não é? Então, ver a movimentação desses fundos. Certidões, muito importante, então o auditor também vai solicitar e verificar se tem estas certidões de regularidade fiscal do condomínio, aí em todos os âmbitos federal, estadual, municipal e trabalhista,
e, em especial, o recolhimento de tributos, né, alguns tributos de obrigação e retenções. Também verifica a convenção, o regimento interno do condomínio, né, e avalia se possível descumprimento e o impacto desse descumprimento no dia a dia do condomínio. Outros itens que o auditor revisa, não é? Os documentos em posse do condomínio e da administradora. Então, o auditor ele vai se solicitar, não é? E vai se munir de documentos e informações do condomínio e da administradora, como documentação de recursos humanos, verificando a regularidade de contrato de empregado, a relação de empresas terceirizadas com o representante do condomínio, por exemplo, é um dos itens verificados, e demais condôminos, atas do período, verificação do cumprimento de compromissos assumidos nas assembleias, não é? Cobrança, avaliação do cumprimento do cronograma e procedimentos de cobranças, balancetes, não é? Aí a gente sabe que muitos chamam de balancetes, mas para nós contadores são demonstrações gerenciais de um fluxo de caixa gerencial, onde nós recomendamos que sempre que possível se tenha uma contabilidade, onde tem ali todos os ativos, todos os bens efetivos, né, que tem do condomínio, suas obrigações, com possíveis provisões para alguma demanda judicial, por exemplo. Então, isso não passa lá naquele relatório financeiro mensal, mas é recomendável que se tenha esses registros aí através de uma formalização de uma contabilidade. Nós sempre orientamos este procedimento. As principais inconformidades que a auditoria verifica, né? Então, entre as inconformidades que a gente verifica está a ausência de documentação, suporte hábil para lastrear o registro financeiro. Está no relatório financeiro, mas não tem o documento comprobatório daquela despesa. E isso o auditor vai apontar no seu relatório. Pode ser que exista o documento e apenas não foi incluído naquela pasta, mas o auditor vai verificar esta ausência de documento. A ausência de conciliação bancária também é importante. A conta em nome do condomínio tem que estar batendo com a movimentação apresentada no relatório financeiro. Recibos sem dados de identificação corretos. A empresa emitindo recibo de pagamento ao invés do documento fiscal, que é a nota fiscal ou o cupom fiscal. Adiantamentos realizados sem a prévia prestação de conta ou sem a devida prestação de conta subsequente. Então, há uma retirada, não é, de numerário para fazer um determinado gasto, enfim, depois não há essa prestação de contas, isso também o auditor vai verificar. Adulteração de relatórios financeiros é algo que também pode ser verificado, né? A ausência de documentação de registro das atas de reunião. Então, as atas, elas devem estar registradas, elas devem ter seu livro de atas ou outra forma, essa formalização necessária para, né, ter validade aquela ata de reunião, né? Constatação de serviços contratados e não prestados efetivamente, que já pegamos aí, infelizmente. Então, foi contratado, foi pago, mas não houve a efetiva prestação daquele serviço. Evidência de despesas pagas que não fazem parte da apuração normal do condomínio, algo que foge da normalidade, então o auditor poderá apontar, e aí, claro, o síndico, a administradora, naturalmente, farão lá suas considerações sobre aquelas despesas. Documento fiscal rasurado, que não deve ser aceito, né? Deve ser solicitada a substituição. Rateio de despesas em nome de um condomínio para outros condomínios da mesma administradora. É uma prática que, infelizmente, acontece, que nós, como auditores, estaremos, então, apontando em nosso relatório essa inconformidade. Resultados, então, encontrados neste processo de auditoria. Vamos trazer aqui alguns, tá? Nara e demais, eu quero citar que o primeiro resultado, quando a sindicância decide realizar uma auditoria de um determinado período, ou mesmo fazer aquela auditoria mensal, né? É uma reorganização. Em todas as auditorias até hoje que nós realizamos, sempre
Por mais que nós tenhamos validado todas as operações, sem problema nenhum, que não aconteceu ainda, mas digamos que tivesse acontecido, após o processo de auditoria e todos os cheques de verificação e todos os itens tendo sido solicitados por nós para o condomínio, para a administradora, isso realmente muda a forma de gestão do condomínio. Sugerimos controles, há uma mudança natural do entendimento das coisas através da emissão de um relatório de auditoria. Então, o resultado da auditoria. Nosso relatório ele é de forma longa, ou seja, ele vai ter identificação das possíveis inconformidades. Nós vamos apontar a data, o valor, qual o fornecedor, o que aconteceu, para que seja tratada aquela não conformidade, não é? Então, nós damos uma opinião técnica qualificada e muitas vezes nós ratificamos os registros que estão ali. Porque muitas vezes o síndico está saindo, né, está deixando de ser síndico e ele quer uma auditoria para atestar que o seu período de gestão ali ocorreu dentro da legalidade, dentro da normalidade, de acordo com o que estava previsto ou no orçamento, ou nas assembleias, enfim. Então, o síndico muitas vezes quer que se ateste que aquilo está correto. E ok, nós vamos atestar, não verificamos nenhuma inconformidade, mas vamos avaliar e dizer tudo o que avaliamos, né? Então, desenvolvimento de procedimentos de controles internos, muitas vezes não tem, e nós, como auditores, vamos propor, até por conhecermos outros condomínios e trazermos as melhores práticas, né? Então, são resultados que a gente verifica também. Somos, então, sim, um apoio aos conselheiros na emissão de seus pareceres, né? Porque este nosso relatório, ele, muitas vezes, o conselheiro, eu sou contador e auditor, uma exceção à regra, mas, via de regra, o conselheiro, ele é uma pessoa, um morador do condomínio que se dispõe, com a sua boa vontade, com o seu tempo, de se reunir e olhar, muitas vezes, documentos que ele não tem bem certeza, o que é uma GFIP, uma certidão, essa nota está 100% correta, enfim, muitas vezes o conselheiro não tem este conhecimento, e nós vamos, então, emitir um relatório que poderá servir para ele também como uma garantia de que aquilo que ele está vendo ali, analisando, está correto. Eu coloquei aqui o destaque nessa época de pandemia, né, no qual há uma maior dificuldade de análise documental e de reuniões e discussão, ou seja, nós também estamos, neste momento de pandemia, facilitando aí a validação das prestações de conta. Melhora na qualidade da documentação suporte, porque tudo isso que eu estou falando aqui, nós falamos para a administradora, para o síndico, para os conselheiros, enfim, todo mundo fica sabendo tudo isso que tem que ter um condomínio. Então, a partir dessa nossa constatação, né, após verificar a documentação, há naturalmente uma melhoria na qualidade da documentação. Também na prestação de contas, não é? Melhorias em termos de autorização de despesas, questões de adiantamento e documentação de suporte hábil. Melhoria no entendimento das receitas oriundos de atas de assembleia, como respectivas receitas provenientes de acordos. Então, nós vamos esmiuçar as receitas e verificar, não é se todo o rateio de acordo com ali a área que é de cada condômino está havendo o rateio de forma correta. Melhoria na documentação de terceiros, bem como retenção, contratos, notas fiscais, padronização e conferência de checklist, porque não, o condomínio começa a ter um checklist. E, invariavelmente, as pastas, à medida que a gente vai analisando, elas vão ficando cada vez melhor. Relatório na frente, todos os orçamentos, toda a numeração, documento numerado, toda a documentação de cobrança, os extratos, via de regra, ele começa a ficar uma pasta de apresentação de prestação de contas consistente, como deve ser. Era isso, eu preparei aqui, então, rapidamente, Nara, eu vou parar aqui de compartilhar, mas eu sei que no final aí a gente vai ter um tempo para perguntas, então eu estarei
aqui naturalmente disposto a responder todas as perguntas aí dos nossos participantes. Não, tá ótima, Vaneiro. Muito obrigada, foi bem esclarecedor e deu para entender exatamente a importância da auditoria, né? Que é muito discutida e, infelizmente, não é utilizada ainda na maioria dos condomínios. Mas depois a gente conversa mais. Vamos, Kleber, fazer a tua apresentação. Ok, obrigado, Nara. Em primeiro lugar, boa noite, Nara. Obrigado pelo convite, pela parceria. Obrigado a todos os presentes. Depois dessa aula magna do Evanir, aí eu espero corresponder à altura, né, a minha apresentação. Então, a ideia aqui é nós falarmos um pouco do Grupo Fortus, para que vocês tenham conhecimento de o que é o grupo, né, e as empresas que compõem o grupo, de uma forma muito rápida, e depois entrar efetivamente aí nas operações para condomínio, né, e falar sobre a operação específica do nosso principal parceiro hoje, que é a Cashme, né, que é uma empresa realmente diferenciada no mercado. Então, eu também preparei aí um material, eu vou passar de uma forma muito rápida a questão das apresentações da empresa, mas a ideia é poder dar um panorama do grupo, né? Se vocês podem me confirmar se vocês estão vendo, por favor. Sim. Então, eu vou tirar aqui. Ok. Então, a Fortus Capital, né, garantir o melhor negócio é o nosso forte. A ideia é nós levarmos para os clientes, né, sejam nossos clientes pessoa física, pessoa jurídica ou condomínios, sempre é a melhor opção de negócio, né? A gente sempre fala que o negócio certo, na hora certa, é o melhor negócio, né? E tem que ter a garantia de ser o melhor negócio para o cliente também. Só um minutinho que não está compartilhando aqui a minha tela. Só um minuto, por favor. Não estava se movimentando. Agora deve estar. Agora sim. Então, quem somos, né? A Fortus Capital é uma empresa que distribui produtos e serviços financeiros, tá? Ela surgiu da necessidade dentro do próprio grupo de estar oferecendo esses produtos e serviços financeiros para os clientes do grupo, mas também nós enxergamos aí a oportunidade de estar levando isso também para o mercado, principalmente com a modificação que está, com a alteração que está e modernização que está ocorrendo no mercado financeiro, com a entrada do Open Banking e do Pix, né? Então, sempre a nossa ideia é levar soluções seguras, né, e relevantes de estratégias financeiras adequadas para o cliente, aliando sempre o propósito dos clientes no contexto de mercado, levando soluções financeiras personalizadas, a entender efetivamente a necessidade do cliente e levar a melhor solução para ele. Como missão, nós temos prover soluções estratégicas financeiras, né, integrada ao propósito dos clientes, levando uma experiência personalizada e gerando valor para o negócio do cliente. Porque não adianta tu levares uma oportunidade de negócio para o cliente se não gerar valor, né? E também se não for sustentável e consistente ao longo prazo. E como o Evanir falou agora há pouco, ele estava falando na Fortus Audit. Eu estou falando aqui na Fortus Capital, mas nós temos mais 5 ou 6 empresas no grupo e que esse cliente acaba sendo atendido por essas demais empresas. Então, a importância da gente levar esse relacionamento duradouro para todos os clientes, né? Um relacionamento transparente. Então, a nossa visão é tornar-se referência em assessoria e estratégias financeiras completas para a região sul e sudeste do Brasil. Além dos escritórios aqui em Porto Alegre, nós também temos 2 escritórios de atendimento, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro, né? Também sempre com ética, transparência e alto grau de qualificação profissional. Aí os nossos valores, que isso acho que é inerente a qualquer tipo de negócio, né? A questão da ética, transparência, segurança, e por isso eu estou levando aqui, trazendo essa apresentação para demonstrar todas as demais empresas do grupo, que realmente é um grupo que tem mais de 16 anos no mercado, então não é um grupo aventureiro que começou ontem, e a gente trata cada um desses negócios com a seriedade que merece. Então, a questão da excelência no atendimento, a confiança do cliente e a agilidade, né? A Fortus Group, ela é formada por
6 empresas, né? A Fortus Contábil, que foi onde originou o Grupo Fortus, com o Evanir e com o João, que cuida da parte de contabilidade, departamento de pessoal, fiscal, área societária, né? A Fortus RH, que trabalha com recrutamento e seleção, a Fortus Audit, com auditoria, né? Due Diligence, Valuation e Laudos Contábeis, que foi o que o Evanir agora acabou de falar. Fortus Office, que é a terceirização do contas a pagar e a receber para algumas empresas. A Fortus Tax, que trata de recuperação de tributos e consultoria tributária. A Fortus Legal, que não é efetivamente uma empresa, mas ela atua através de parceiros, né, com serviços jurídicos. E a Fortus Capital, que efetivamente trabalha com assessoria financeira na área de investimentos, seguros, previdência, crédito, câmbio e serviços, né? Então, aqui, efetivamente, nós entramos em alguns parceiros que nós temos hoje, né? E falaremos agora mais para frente a respeito da Cash, efetivamente. Então, a gente tem para empréstimos de financiamento, trabalhamos com 4 bancos e aproximadamente 12 fintechs. Além disso, nós também trabalhamos com cartão benefício, né? Sodexo e iFood, seguros de todos os ramos. Então, também é mais uma oportunidade, né? A questão de seguros, benefícios, planos de saúde. Muitas vezes os condomínios ficam questionando onde é que pode estar adquirindo um plano de saúde para os seus funcionários do condomínio. Então, também prestamos assessoria nesse tipo de produto, tá? Então, a parte de financiamentos, a parte de benefícios, a parte de seguros, a parte de planos de saúde. E também a parte de investimentos, que a gente sabe que muitos condomínios possuem uma reserva financeira e também pode estar fazendo aí, optando por vamos dizer assim, uma aplicação financeira com toda a segurança que o condomínio exige, né? O próprio estatuto deve exigir, mas também com a segurança e a rentabilidade adequada para o seu momento, né? Então, o nosso principal parceiro, que eu vou falar mais para frente agora, é a Cash. Mas o importante é a gente entrar agora nas linhas de crédito para condomínios, né? O condomínio pode tomar empréstimo? Atualmente, sim, o síndico pode tomar empréstimos. Tinha uma limitação no passado, né? E muitas vezes envolvia aí praticamente, vamos dizer assim, o lado pessoal do síndico. Hoje em dia não é mais assim. Então, o síndico pode tomar empréstimo, sim. O cenário vem mudando nos últimos anos, né? Para atender essa carência. E essa carência, alguns bancos começaram a disponibilizar essas linhas lá em 2007, 2008. Mas, efetivamente, agora, de 2018 para cá, quando entraram as fintechs, quando houve aí a regulamentação das fintechs pelo Banco Central, é que houve aí, vamos dizer assim, entraram mais players no mercado com maiores opções. Então, algumas instituições já disponibilizam linhas específicas para condomínio, né? Existem as linhas tradicionais nos bancos, mas existem empresas especializadas, né? É um mercado estimado aí, o número de 2020, de 165 bilhões de reais, quer dizer, é um mercado bastante grande, né? Bastante maduro, e a gente vê aí, efetivamente, a oscilação em cima do aquecimento da economia, mas o mercado é bastante grande. Mas a gente teve que tomar alguns cuidados antes de contrair o empréstimo, né? E aí eu cito aqui alguns pontos, que um deles é a necessidade real do empréstimo ao condomínio, como aconteceu aqui no meu condomínio, por exemplo. Nós somos 14 apartamentos e só existem churrasqueiras na cobertura, né? Não existe no condomínio, no salão de festas. O pessoal estava querendo fazer uma churrasqueira no salão de festas e trazer a chaminé 30 metros para cima, acima do meu apartamento, inclusive. Quer dizer, não há necessidade disso. A gente conversou e acabou vendo que não havia necessidade. Então, é melhor modernizar o salão de festas, botar uma churrasqueira elétrica, botar um forno de pizza, alguma coisa assim, e fazer de uma outra forma. Então, a necessidade real do empréstimo, a necessidade de se fazer, né, sempre avaliar de uma forma muito madura. A finalidade. Qual é a finalidade? Ela tem muito a ver com necessidade, né? A finalidade realmente faz sentido para o condomínio? Então, é algo também que a gente precisa pensar. Capacidade de pagamento do condomínio. A gente sabe que, principalmente em função da pandemia, os condomínios estão sofrendo, e é uma consequência normal da queda de renda das pessoas, com inadimplência, né? Então, o condomínio tem efetivamente capacidade de pagamento. O ideal é que a prestação, por exemplo, de um financiamento para um condomínio, ele fique em torno de 15% a 20% da sua receita.
né? Fora isso, já fica bastante complicado para fazer o pagamento, principalmente também em função de inadimplência. Então, a capacidade de pagamento do condomínio é muito importante. Obter a aprovação de assembleia, né? Aqui eu coloquei unânime, porque alguns juristas entendem que para que se fique protegido efetivamente, né? Tanto o síndico quanto conselheiros, quanto vamos dizer assim, a diretoria eleita, a aprovação deve ser unânime em assembleia, né? E escolher o parceiro financeiro com as melhores condições na operação. Então, como eu falei, existem hoje vários players, vários fornecedores no mercado, é escolher aquele que melhor se adapta à necessidade, melhor se adapta ao prazo, melhor se adapta ao valor da prestação, melhor se adapta ao tipo de operação. Então, o parceiro financeiro é muito importante. Pontos negativos, né, de se tomar um empréstimo ou o fato de necessitar de recursos. Os juros podem afetar a situação financeira do condomínio a longo prazo, né? Uma operação mal feita, um juro muito elevado, acaba comprometendo a liquidez, né? A situação financeira do condomínio. Alguns bancos pedem garantias reais, como unidade do síndico, isso é um ponto negativo. Eu, se fosse síndico, já fui síndico 2 anos e realmente não colocaria o meu imóvel em garantia, porque a gente não pode falar pelos outros, podemos falar por nós mesmos, né? Necessidade de avalistas na operação, isso é um ponto negativo de algumas instituições que pedem, né? E a burocracia, grande quantidade de documentos, quando nós falamos em instituições tradicionais de crédito. Quais são os pontos positivos, né? Olhando para esse mercado de linha de financiamento para condomínios. Existem instituições especializadas nesse tipo de operação. Como eu falei, de 2018 para cá, tiveram vários entrantes no mercado, né? E se tornou bem mais acessível. Juros mais baixos, um financiamento normal, porque se o condomínio vai lá tomar um empréstimo, vou pegar um exemplo, no banco X, ele vai tomar um empréstimo normal como uma pessoa jurídica, possivelmente essa taxa de juros vai ser bastante elevada. Quando você tem um produto específico para condomínio, e aí nós vamos falar da Cashme agora, e a experiência que ela tem no mercado, a gente consegue trabalhar com uma taxa de juros menor justamente pela expertise, né? Por saber como trabalhar com esse tipo de entidade. Não há necessidade de avaliação na operação, né? Existe uma documentação, vamos dizer assim, para que passa pela análise jurídica do parceiro, mas não há necessidade de avaliação da operação, não é necessário garantias reais, menos burocracia ou quantidade de documentos, né, nessas fintechs, e redução dos valores das parcelas para o condomínio e condôminos. A partir do momento que nós temos aí um prazo mais adequado e uma taxa de juros menor, consequentemente, ela vai reduzir o valor da parcela para o condomínio, né, do próprio financiamento. E alguns parceiros, por exemplo, financiam em 12 vezes, 18 vezes, 24 vezes. O condomínio pode estar tomando esse recurso, pagar em até 90 vezes, né? A prestação para os condôminos vai ficar bem mais baixa e vai poder estar obtendo um bom desconto à vista na negociação com o seu fornecedor. Então, essa justamente é a ideia de se tomar esse recurso, porque hoje a gente tem, Nara e demais, principalmente na questão das reformas de condomínios, nós temos praticamente um cartel, né, de construtoras aí, de empresas que reformam condomínios, principalmente as grandes, né, em que o custo financeiro já está embutido e eles financiam lá em 12 vezes, afirmam sem ser juros, 18 vezes, 24 vezes, mas a gente sabe que tem um custo financeiro, né? Então, o que a gente pode fazer? E que normalmente é maior do que o custo financeiro que eu vou apresentar aqui. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode sentar com esse fornecedor e dizer para ele o seguinte: olha, eu vou te pagar à vista. Qual é o desconto que tu me dá? E aí o desconto, normalmente, ele vale bem a pena para se pegar um financiamento por fora, com uma taxa de juros e um prazo adequado e ter um ganho financeiro nessa operação. Então, nós temos 3 principais players no mercado hoje, tá? E o que a gente vai falar aqui é da Cashme, mas eu coloquei aqui só para vocês terem aí uma ideia do posicionamento da Cashme e que é o nosso parceiro para esse produto, efetivamente por ela ser a melhor do mercado, hoje ter a melhor condição do mercado. Então, a Cashme, quando ela vai até 90 meses,
né? São operações que vão de 12, 18, 24, 36, 48, 72, 84 e 90 vezes. Então, ela vai até 90 vezes com uma taxa de juros pré-fixada de 1,29, né? Então, é uma reforma lá e as operações vão até 2 milhões, né? Desculpa, 100 mil a 3 milhões. Então, lá pegou um condomínio grande, uma obra de 2 milhões e meio, né? São 80 apartamentos. Então, divide isso, né? Uma taxa de... capta esse recurso com uma taxa de juros baixa, um prazo longo, a prestação fica baixa para os condôminos e tu pode negociar à vista com o teu fornecedor. E aí depois nós temos as outras duas, uma que só vai até 60 meses e uma que vai até 84 meses, mas a taxa é 1,39, é mais cara. Então, nós entramos efetivamente aqui na Cashme, né? A Cashme já é uma fintech do grupo Cyrela, então por isso que eu falei que eles entendem muito do mercado, né? Entendem muito de condomínios, embora eles sejam provenientes aí da área de construção de condomínios, mas é um mercado que eles têm bastante expertise. Então, em 2018, com a regulamentação das fintechs, eles entraram realmente aí para dar crédito para os condomínios, né? É uma operação 100% online, não existe documento físico ou aqui está, unimos conhecimento financeiro com experiência em imóveis, foi o que eu acabei de falar, né? E aqui as diferenciais da Cashme Conta. A taxa aqui está a partir de 1,49, mas é 1,29, essa apresentação está desatualizada, né? Normalmente a média do mercado é 3%, a Cashme trabalha com 1,29. A média do mercado é 60 meses, né? Nós trabalhamos com até 90 meses para pagar. E o empréstimo vai de 100 mil a 3 milhões. Né? Ele precisa ser de 12, como eu falei, 12, 18, 24, 36, nesse intervalo de tempo. Então, é um produto bastante diferenciado, ele está bastante agressivo no mercado em termos de taxa e também em termos de prazo. Aqui, utilizar, no que pode ser utilizado? Reforma estrutural, reforma da fachada, pintura do prédio, retrofit, modernização de elevadores, instalação de painel solar, inclusão de portaria virtual ou remota, obras emergenciais e fluxo de caixa, por exemplo, 13º, alguma coisa assim. Claro que o 13º, quando a gente fala em operação aqui da Cash, a gente está falando em 100 mil reais. Dificilmente vai ter um 13º nesse valor. Mas se a gente falar em troca de elevadores, modernização de portaria e tal, esses valores acabam se voltando, né? Então, pode ser utilizado para todos esses, vamos dizer assim, para todas essas necessidades do condomínio, esses recursos podem ser utilizados. Aqui tem os contatos, né? A Carlos Gomes, nosso telefone, para que possam efetivamente entrar em contato conosco, os associados a Assocíndicos, e também através da própria Assocíndicos, né? Que é a nossa parceira, que também pode estar trazendo a necessidade de um eventual associado para nós. Eu procurei ser o mais rápido possível, mas o mais abrangente, para que a gente possa estar aberto às perguntas. Tá ótimo, Kleber. Opa, voltamos. Vamos começar com o Evanir, então? Claro, à disposição. Evanir, me diz uma coisa, só para deixar bem claro que a maior dúvida que sempre surge, quem faz auditoria? Pode ser um contador, pode ser um técnico, ou tem que ser um auditor? O auditor, o contador, não, o técnico contábil, uma das atividades que não está dentro das suas prerrogativas legais é a auditoria. Então, o técnico contábil, ele não tem, né, dentro da previsão legal, autorização para realizar a auditoria contábil, certo? Então, é o contador, com registro regular junto ao Conselho Regional de Contabilidade, o bacharel, né? E preferencialmente com o registro no Cadastro Nacional de Auditores Independentes. Então, o CNAE é mais um item a ser observado na contratação. Por quê? Porque tem uma série de conhecimentos específicos que o contador tem
para fazer todas essas inter-relações que eu comentei entre previsão orçamentária, custos, despesas, certidões, análises trabalhistas, análises fiscais, ou seja, uma série de itens que vão ser analisados, porque mesmo o condomínio não tendo uma personalidade jurídica para fins tributários, para fins trabalhistas, ele é equiparado à empresa e todas as suas obrigações. E para fins de prestação de contas dentro da relação sim, de condomínio, tem que ter este conhecimento, então, dessas receitas, custos, despesas, por isso é o contador, que é o auditor. Ótimo. Não, eu acho bom sempre esclarecer isso, porque muitas, até algumas imobiliárias administradoras, né, oferecem esse tipo de serviço, mas não tem o devido profissional registrado. Então, isso é sempre bom esclarecer que tem que ser um contador ou um auditor. Isso que eu sempre gosto. O auditor é um contador. Sim. Certo? Né? Ele só tem a especialização em auditoria, né? O especialista em auditoria, que ele foca em auditoria. Exatamente. Quem pode contratar auditoria no condomínio? Bom, podem contratar os próprios condôminos, não é? Se reunirem e definirem em assembleia por uma auditoria. O síndico, que é o mais comum, que o síndico, né, seja a pessoa que contrate esta auditoria ou outra pessoa que tenha o interesse e tenha acesso à documentação, né? Muitas vezes um ex-síndico, ele solicita essa auditoria, às vezes ele nem é mais um morador, mas ele estava envolvido naquele processo ali, ele quer validar, ele que foi questionado, foi levantado dúvidas sobre alguma questão, ele pode chamar essa auditoria. Naturalmente que o condomínio é que tem que discutir quem vai ter este custo, não é, da auditoria. Via de regra, o condomínio é quem assume. Assume. Custo-benefício, Evanir, para, por exemplo, de uma auditoria mensal, o condomínio contratar uma auditoria mensal, e de uma auditoria anual, por exemplo, vai chegar a prestação de contas, aí eu vou lá, pego aquelas 12 pastas, toma, Evanir, dá uma olhada, entendeu? Vê se tu acha alguma coisa. Sim. Qual a diferença do custo? Não há uma diferenciação no custo. Não há uma diferenciação no custo. Via de regra, a mesma análise que se fará de uma pasta mensal, se fará de um conjunto de 12 meses, 16, 18 e 20, enfim. Então, esse trabalho ele será tão completo quanto. Né? Poderá ser chamada uma auditoria para analisar um item específico. Auditoria de um item específico lá, por exemplo, de uma obra que teve. Auditar tudo que envolve esta obra. Aí é tratado à parte. Porque os nossos critérios aí passam, né, pela estrutura deste condomínio e o volume de dinheiro, o volume de documentos envolvido na auditoria. A quantidade de meses também, mas o volume é o que vai dar o multiplicador pelo número de meses. Também a estrutura do condomínio é muito importante na hora de definir essa precificação. Não é se tem piscina, se tem elevadores, se tem segurança 24 horas, se tem empresa terceirizada de alguma prestação de... Enfim, se tem academia, se tem piscina, tudo isso vai gerar uma maior movimentação e, naturalmente, número de funcionários, número de unidades, mas, via de regra, este custo ele termina sendo bem diluído entre os condôminos e termina sendo bem aceito, e sendo bem aceito e bem dentro de uma razoabilidade de valores, nada que assuste os condôminos. E como é que vocês fazem? Porque geralmente aqui em Porto Alegre, a maioria das administradoras, elas trabalham com a conta pool, que se chama, né? Sim. Que não tem poucos condomínios têm a sua própria conta. Como é que vocês fazem essa conciliação bancária? Nós sempre recomendamos que trabalhe com a conta do condomínio. É uma recomendação nossa
Inclusive, recentemente, a gente participou de uma live com auditores especialistas também na área de condomínios do estado do Rio de Janeiro, e eu trouxe esta pergunta aos conselheiros lá tem um grupo de estudos do Conselho de Contabilidade do Rio, e exatamente eles disseram, Evanir, aqui no Rio, é raro o condomínio que tem conta pool. E eu disse, infelizmente, aqui no Sul é uma realidade, raros não tem. É o contrário. Então, eu quero dizer que, assim como esta realidade é lá, nós temos que transformar na realidade aqui do Sul. Tenha a conta bancária do condomínio, tudo gerenciado por ali, fica muito mais transparente, fica tudo mais visível, reduz muitas discussões. Então, naturalmente, quando há uma conta pool, nós vamos ter maior trabalho ainda, porque nós teremos que verificar todos os comprovantes com aquele relatório, que não é, muitas vezes, um extrato, é um relatório que tem ali rateios, e nós apontamos sempre que há um pagamento de uma despesa de um condomínio, assumido em nome de um e rateado entre outros. Isso vai no apontamento como uma inconformidade daquele condomínio, né? E, claro, o tratamento é dado lá pelas alçadas competentes. Nós, auditores, não fazemos nenhum julgamento. Nós, auditores, não definimos consequências. Nós avaliamos, analisamos aquela conta e vamos dizer se está ou não adequado com a prestação de contas. Está na prestação de contas, está na previsão lá de orçamento, está na ata, tem o documento certo, nós vamos fazer o cheque e dizer, ó, está aqui, isso está conforme, isto não está conforme. Certo. Então tá, muito obrigada, Evanir. Agora vou fazer umas perguntinhas para o Kleber, que o nosso tempo também já está... Às ordens, sempre. Obrigada. Kleber, me diz uma coisa, financiamento, que é o que mais, né, a maior dor de cabeça do síndico, as obras, né? A necessidade de ser feita uma reforma estrutural, uma troca de encanamentos, telhado, que são obras grandes e sempre fica aquele problema exatamente na contratação das empresas. Porque aqui também no Sul, a maioria das empresas, elas financiam esta obra. E aí a gente sabe que uma obra de 100 já vira 400 mil. Né? Então, efetivamente, qual é a vantagem do... É cash, né? Isso, da Cash Me Condo. Da Cash Me Condo. Tá, eu tenho uma obra, tá? Eu vou fazer uma reforma da minha fachada. Eu vou precisar de 300 mil reais. Como é que eu faço? Tá, então vamos lá. Primeira coisa, vamos falar desde ali do orçamento, tá? Para a gente chegar lá no final. Então, tu vai fazer o orçamento e tu vai dizer para o cliente, a empreiteira lá, a empresa de reforma vai te dar um orçamento. Ó, é 500 mil, tá? Aí, o que tu vai fazer? Tu vai me procurar, né? Vai procurar a Fortus Capital e vai dizer assim, olha, eu tenho aqui, estou precisando fazer uma reforma, né? O valor é 500 mil, mas eu quero negociar isso, pagar à vista, e eu quero um parcelamento maior, eu quero um prazo maior para diluir isso. Ok, como é que a gente vai fazer? Preenche simplesmente um cadastro, que retrata ali as receitas e despesas do condomínio, basicamente isso, bastante simples, junta os 3 últimos extratos bancários e os 3 últimos balancetes, né? Que da conta do condomínio, ok? Esses documentos são passados para a Cashme, né? Agora nós aprovamos uma operação de R$1 milhão em 3 dias. Né? Passa para a Cashme e vai dizer, olha, eu preciso de 500 mil reais. Né? A Cashme vai fazer ali a avaliação, a prestação, o ideal é que fique em torno de 15% a 20% do total de receitas, né? E vai aprovar o valor. Ok, aprovou o valor, tu vai chegar lá no fornecedor e vai dizer assim, olha, o teu orçamento aqui é de 500 mil, mas eu vou te pagar à vista, eu não vou querer parcelar contigo. Né? E certamente ele vai te dar um desconto. Aí, ao invés de tu tomares os 500 mil lá na Cashme, tu vai tomar o valor necessário para pagar a tua obra à vista. Então, qual é a vantagem disso? Né? Que quando ele vai te apresentar o orçamento, quando ele vai efetivamente te cobrar, ele tem que tirar o custo financeiro, ele vai tirar todo o custo financeiro. Porque quando ele te parcela, ninguém parcela de graça, né, Nara? Ninguém dá dinheiro de graça. Então, ali tem um custo financeiro, e que normalmente é mais alto que isso. Então, é negociar com eles à vista, mas pagar a prazo para cash.
E a contratação é bastante simples. Tá. A única dúvida que eu fico, por exemplo, se a gente vamos contratar à vista uma obra, um pagamento de uma obra desse porte à vista, o problema é o que tu vai barganhar depois com a empresa na entrega do serviço, né? Se tu já pagou. Tu paga antes, depois tu não tem como barganhar com a empresa, entendeu? Existe essa questão da contratação, né? Questão de cláusulas contratuais, mas, ou de repente até tu toma esse recurso e vai dizer, eu te pago a metade, aí vai da negociação com a empresa. Eu te pago a metade no início e a metade no final. Ok? Tá. Ok. Mas aí ele já tem que tirar o custo financeiro também. E aí tu vai tomar o valor integral lá na TESH, vai pagar a metade, vai deixar a metade aplicado. Tá, então eu posso pegar o total e eu negociar com a empresa o pagamento. Pode sim, sem problema nenhum. Tá. Pode sim. Tá? O que acontece? O que normalmente eles pedem? Eles pedem o orçamento. Sim. Né? É o orçamento. E o que vai ser feito? Então, mas aí a partir do momento que tu já negociou com a empresa, tu já tem um orçamento, tu já contratou, eles liberam esse recurso para ti, né? Não, eles não liberam na conta do fornecedor, eles liberam para o condomínio. Sim, e claro, o condomínio vai fazer a gestão do recurso. Ah, tá. Que a preocupação maior, acredito que no papel de síndico seja isso. Tu pode até negociar, só que tu não pode pagar uma obra deste porte à vista, né? Totalmente antecipada, não, exatamente. Tem que ter uma negociação ali, uma cláusula contratual em que tu pague pelo menos a metade à vista e a metade no final. Aí vai de negociação para negociação, né, Nádia? Tá, mas o valor é liberado. Exatamente. E outra coisa que tu estava falando, que tu mencionasses também, que eu achei bem interessante, é a aplicação financeira, porque geralmente o fundo de reserva vai sempre para a poupança, né? E a poupança a gente sabe que é o pior rendimento que existe, né? Então, a gente tem que ver também na questão do próprio estatuto do condomínio, né? Se permite algum outro tipo de aplicação em renda fixa que não seja poupança. Neste caso, nós temos um dos nossos parceiros, que é a Guide Investimento, que é uma corretora, né, que trabalha com renda fixa, renda variável, títulos públicos, todo tipo de aplicação financeira, que é nosso parceiro também. Óbvio que o perfil de aplicação dos condomínios é aplicação conservadora, né, renda fixa com perfil conservador, mas com certeza rende mais do que a poupança. Então, também é uma alternativa para os condomínios, com total segurança do fundo garantidor de crédito, né, e com toda a possibilidade de ter uma rentabilidade maior. Tá. Aí, no caso, o condomínio tem a sua conta, tá? Ou ele tem que abrir uma conta corrente com a empresa? O condomínio abriria uma conta investimento, vamos dizer assim, com a Guide Investimentos. É uma conta ele de tem investimento. A sua conta, a conta normal dele, os pagamentos, e abre uma conta, tipo, fosse uma conta poupança, só que é uma conta investimento. Exatamente. Aí ele vai transferir direto para essa conta investimento e os investimentos serão alocados, serão feitos, né? Mas ele continua com a conta corrente normal dele, do banco, do dia a dia, sem problema nenhum. Tá certo, então. Da minha parte é isso. Claro que a gente tem 500 mil dúvidas, sempre surge, né? Mas vocês estão à disposição de todos. À inteira disposição. Façam um contato, vai ser passada a gravação por e-mail, né, para as pessoas que se inscreveram, e os contatos também de vocês vão estar ali disponíveis, e aí, com o surgimento de dúvidas, alguém que já tenha alguma necessidade de um valor, procure o Kleber, né? E quem quiser contratar a auditoria mensal, ter noção de valores e de preço, procure o Evanir. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, gostaria de fazer. Eu acho que ficou tudo bem claro, foi ótima a apresentação de vocês. Então, gostaria de, em nome da Fortus, do Grupo Fortus, aqui agradecer pela oportunidade e, naturalmente, deixar à disposição aí todos os nossos contatos, né, da Fortus.net, se localiza todos os serviços também da Fortus, e à disposição sempre sobre outros temas que forem também relevantes aqui para os síndicos do nosso estado, não é? Diversos temas podem trazer para nós, que tudo que tiver aqui ao nosso alcance, como tu falaste no início aqui da nossa apresentação,
somos parceiros e somos muito parceiros dos síndicos em geral. Então, contem sempre com a Fortus aí, que a gente está à disposição para ajudá-los. Obrigada, Evanir. Muito obrigado a todos. Obrigado mesmo. Faço minhas as palavras do Evanir aí em nome do grupo. Muito obrigada a vocês, e com certeza vai ser o primeiro de muitos. Tem bastante assunto para a gente tratar e trazer para conhecimento dos síndicos. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite, boa noite. Tchau. Boa noite, Tchau. João. Boa noite, Obrigada. boa noite, obrigado. Tchau, boa noite, gente.